Em 2017, quando eu vim na Fundação Prada pela primeira vez e única, eu fiquei muito intrigada do porquê raios o Koolhaas, que é o arquiteto, e o OMA, que é o escritório dele, pintaram, revestiram um único prédio de todo o complexo da fundação de dourado. E não é um dourado de tinta, é um dourado de acabamento. Tem quem diga que é folha de ouro. Eu não sei se isso é verdade, nunca encontrei uma fonte confiável para dizer. Mas o fato é que o prédio se destaca muito na paisagem. E muito intrigada com isso, quando eu voltei para o Brasil, em 2017, dessa viagem, eu comentei com um amigo meu, e aí, o Augusto, e aí a gente se debruçou sobre livro, revista, internet, vasculhou tudo para tentar encontrar uma hipótese que justificasse o porquê que eles fizeram esse prédio todo em dourado. E hoje em dia, depois de ter feito isso, a gente escreveu um artigo que acabou não sendo publicado, porque foi um artigo que a gente fez à época dentro da faculdade, então a gente não enviou para nenhuma revista. Mas eu tô muito convencida que a hipótese que a gente encontrou e que as justificativas são acertadas. E aí agora voltar aqui, depois de 8 anos, e rever esse espaço que hoje tem outras construções, que está expandido, enfim, é muito interessante. Eu quero contar essa história aqui, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet de maneira geral, e eu acho que é um assunto interessantíssimo. A gente precisa entender o contexto também. A Fundação Prada em Milão fica num espaço um tanto remoto da cidade. Não é no meio do burburinho, não é perto de nenhum outro ponto turístico. Então você está em uma das áreas mais periféricas do centro de Milão, que é muito menos visitada. E aí quando você chega, você sempre vai ver 4 na verdade, outdoors. E aí você vê esse prédio, que à primeira vista parece algo comum, mas você tem sobressalentes, tanto o edifício dourado quanto a torre. Talvez já seja irônico, mas tem um letreiro apagado na fachada do edifício. E esse edifício não é construído pelo OMA ou pelo Koolhaas. Esse edifício é existente, ele é antigo. Ele foi construído em 1910 para abrigar uma destilaria que foi desativada e depois foi adaptada e ocupada pela Fondazione. E o tempo todo, quando você olha o complexo de fora, você pode não ter ideia do que acontece dentro, mas você tem alguns spoilers de que algo está ali, porque você tem pedaços desse prédio revestido de dourado que sobressaem na paisagem. Vamos lá, vou dar a minha hipótese do porquê que o Koolhaas e o OMA fizeram esse prédio em específico esse prédio da Fundação Prada em dourado. A hipótese que a gente chegou, ela veio de um professor chamado Tim Abrams, eu acho que é esse o nome dele. Eu vou colocar o link ou um print do artigo aqui, em que ele levanta a hipótese de uma relação entre a obra do pintor chamado Giorgio de Chirico, que é um pintor grego, mas filho de pais italianos, que morou algum tempo na Itália, e o projeto da Fundação Prada. E por que existiria essa relação? Então, quando a gente encontrou, eu e o meu amigo, quando a gente estava na faculdade, 8 anos atrás, a gente ficou intrigado com essa pergunta, a gente achou essa hipótese desse artigo do Tim Abrams, a gente se debruçou sobre isso e encontrou fundamentação para reforçar esse argumento. Qual foi essa fundamentação? Então, eu vou dar um contexto uma pincelada na obra do De Chirico, no porquê que a obra dele tem relação com esse projeto. Então, o De Chirico, pintor grego, morou na Itália há algum tempo, depois ele se mudou para Paris. Ele foi um pintor muito importante para um movimento chamado pintura metafísica. E em um dado momento, ali em torno de 1910, que ele morou na Itália, ele pintou as praças italianas. Só que o De Chirico, ele não pintava uma praça em específico, ele pintava o imaginário da praça, ele pintava o que era a representação e a espacialidade da praça, de modo geral. Então, não é que ele ia até um lugar, em alguma cidade da Itália, olhava para aquela praça e pintava exatamente o que ele estava vendo. Não, ele tinha uma relação de memória, de
de fato habitar essas cidades italianas e de entender que as cidades têm características gerais, né? E então ele pintava essas piazzas italianas. E aí tem algumas obras dele que a gente encontrou relações mais diretas, porque em algumas obras aparecem esculturas gregas, estátuas gregas nessas praças. E a primeira exposição que teve aqui na Fundação Prada, quando a fundação foi inaugurada, foi uma exposição chamada Serial Classic, que era uma exposição que discutia a questão das obras de arte gregas na contemporaneidade. Eu agora não vou saber falar profundamente dessa exposição, mas eu acredito que seja se for coincidência, uma coincidência muito interessante, porque o edifício do Pódium, que é esse que está aqui atrás de mim, que é o edifício que fica análogo à Haunted House, que é a casa que está pintada, é o prédio que está pintado de dourado, com folha de ouro, que eu confirmei aqui hoje que é folha de ouro, com uma das pessoas que trabalha aqui. Ele estava tomado por esculturas e estátuas gregas. Não sei se originais da Grécia, muito provavelmente não. Muito provavelmente leituras contemporâneas de estátuas gregas. E nas obras do De Chirico mostram também esse mesmo tipo de escultura. Então a gente já tem ali uma relação. O Koolhaas, que é o arquiteto responsável pelo OMA e que é o arquiteto que cabeça os projetos da Prada, ele tem uma relação muito íntima com a Prada e com a Miuccia. Eles são muito próximos. Eu suponho que eles sejam amigos. Então ele tem um nível de participação e envolvimento nesses projetos da Prada muito além do que é normal. Então não me surpreenderia se essa conversa tivesse sido parte do todo. Se ele soubesse que essa exposição ia inaugurar o museu e tivesse feito essa relação com a obra do De Chirico. E aí, mais especificamente, na obra do De Chirico, em muitos momentos ele pinta fachadas de edifícios italianos que são iluminados pelo sol. E quando eles são iluminados pelo sol, eles parecem dourados, mas não é tão dourado quanto é aqui o edifício da Haunted House, mas ainda assim, para o tipo de pintura da época, aquilo era lido como uma fachada que representa um sol batendo diretamente e refletindo. Então essa é uma outra relação que existe entre as duas obras, né? A obra da Fondazione e a obra do De Chirico. E aí depois disso tem uma questão de formatação espacial mesmo, principalmente dos espaços públicos. Como o De Chirico pintava essas piazzas italianas, ele pintava justamente o imaginário do espaço público italiano. Quando a gente entra aqui na Fundação Prada, a gente vê que todos os espaços, e aí provavelmente não vou conseguir transmitir isso para vocês em vídeo, é muito mais possível de entender visitando. Mas os espaços têm uma característica de espaço público. Apesar de ser uma fundação privada, um museu privado, toda a parte de circulação externa é pública, você não precisa de ingresso, você só precisa de ingresso para entrar e, de fato, ver as exposições. E os meios e os vazios entre os edifícios são praças públicas. Bom, quando você vê, e aí eu vou colocar isso no vídeo porque eu filmei a perspectiva de onde tem o prédio da Haunted House, então tem o prédio da Haunted House, na frente o pódio, um fundo escrito Fondazione Prada e ao lado esquerdo a edificação onde fica o Bar Lucci. É uma configuração, uma perspectiva que parece muito a obra do De Chirico. É uma perspectiva muito específica cuja espacialidade remete a essa perspectiva das obras do De Chirico. E isso não aconteceria se o pódio não tivesse sido construído paralelo à Haunted House, né, com a fachada limiar ali a Haunted House, criando um plano e prolongando, então criando esse corredor que é muito representado nas obras do De Chirico. E isso foi um desejo intencional, né? O Koolhaas poderia ter feito esse prédio do pódio, esse prédio novo de qualquer formato, de qualquer jeito, e ele escolheu alinhar a Haunted House e alinhar com essa diferença de fazer um prédio, uma edificação nova, prata, cinza, opaca, com uma materialidade na fachada, que é essa daqui, que é toda cheia de furinhos. Então, ele fez dessa forma, fica muito claro que é para criar um contraste e realçar ainda mais o edifício da Haunted House. Mas aí então, vamos entender o que é a Haunted House e o que é a Fundação Prada. A Fundação Prada, ela é um projeto de arte que começou em 1993, salvo engano, com a Miuccia Prada, que é
uma das... Não sei se ela deve ser a sócia majoritária da Prada, mas enfim, não sei se ela é CEO, não sei qual que é o cargo dela exatamente. E o Patrizio Bertelli, acho que é esse o nome dele, não tenho certeza, mas que é o marido dela, e eles são as cabeças criativas por trás da Prada. E eles queriam fazer uma fundação de arte. E esse espaço da Fondazione, ele fica numa antiga destilaria. E essa destilaria foi construída em 1910, que é, ou seja, contemporânea ao momento em que o De Chirico estava na Itália pintando essas piazzas italianas, essas praças italianas. Então existe uma relação histórica temporal entre as duas coisas, né? E mais do que isso, quando o Curras vem e faz um projeto dentro desse espaço da destilaria, esse espaço não é tombado, esse espaço não tem um caráter histórico, um valor histórico per se. Ele poderia simplesmente demolir tudo e construir uma fundação toda nova, mas, em vez disso, ele resolve dialogar com esses prédios existentes e criar edifícios novos acoplados e conectados com os prédios, com os edifícios existentes. E eu vou falar Curras, mas a gente está falando do OMA, né, do OMA, do escritório. É mais fácil falar Curras, mas a gente está entendendo que é o projeto, que é um estúdio, que tem várias cabeças envolvidas. Enfim, quando ele faz isso, na obra do Curras, de maneira geral, ele se preocupa muito com a cidade ordinária. Ele gosta muito da cidade ordinária. E aí, em Nova York, ele tem obsessão pela cidade ordinária de Nova York, que é a cidade que acontece em razão dos desejos e das convenções humanas, né? Então, os seres humanos vão se organizando em sociedade e vão construindo prédios e cidades, e as coisas vão se formando sem muita ordem, muitas vezes sem um raciocínio arquitetônico, mas elas são o que elas são. Elas são um produto da vivência humana coletiva. E aí ele se interessa muito por isso, ele se interessa pela cidade ordinária. Só que uma coisa é ele se interessar pela cidade ordinária de Nova York. Como que ele atuaria? Como que seria um projeto na Itália? Ele teria que olhar para a cidade ordinária italiana. E aí é um ponto muito forte dessa hipótese. Por quê? Porque a cidade ordinária italiana é muito característica desse tipo de edifício da Haunted House, que é um edifício com a fachada no limite da rua. Aqui não tem mais a rua, né? Mas enfim, com janelas marcadas por um arco abatido, com caixilharia. É um edifício ali que tem 3 ou 4 andares, então ele não é muito alto, mas também não é baixinho. E é um edifício que ele não tem uma planta tão grande, né? Ele não é tão extenso, ele é mais enxuto. Se você anda pela cidade, você vê que a maioria dos edifícios são assim, muito parecidos com a Haunted House, antes dela ser pintada, ser revestida de folha de ouro. É um tipo de edificação muito comum. E no complexo da destilaria, se você observa as outras edificações, todas as outras edificações são muito mais horizontais, porque elas deviam ser usadas muito mais no processo da confecção dessas bebidas que eram feitas aqui. Então, são prédios de caráter mais industrial. E esse caráter mais industrial dessas outras edificações, ele não representa tanto a cidade italiana comum, porque ele fica numa porção específica da cidade, né? Nos bairros mais industriais, que são os bairros mais afastados, inclusive esse aqui que a gente está, da Fondazione, que é um bairro mais afastado do centro. Só que a Haunted House é o único edifício desse complexo da destilaria que tem essa característica muito similar aos edifícios do centro da cidade italiana e que você vai ver em qualquer cidade italiana. E além disso, ele é mais alto do que os outros prédios da destilaria, porque os outros prédios são todos baixinhos, porque são horizontais, porque deviam ser esse espaço de fábrica, né? Não sei se era fábrica, se era indústria naquela época, mas enfim. Então, além de ser muito representativo da cidade italiana, é um prédio que se sobressai na paisagem, porque você tem tudo mais horizontal e você tem ele com 3 ou 4 andares. Então, quando você vê de fora, você consegue, na perspectiva, enxergar o prédio da Haunted House. Então, faz todo sentido ele ter revestido esse prédio de dourado, porque o prédio, por si só, ele já sobressairia na paisagem, mas ele sobressairia com a mesma materialidade dos demais, que são beges, são paredes de massa normais, não tem nada de especial sobre eles.
E quando ele reveste esse prédio de folha de ouro, ele está dizendo que o prédio mais ordinário italiano é especial. E aí, esse prédio dourado, na paisagem, quando o sol ilumina, ele reflete. E isso remonta à cidade ordinária, imaginária do De Chirico. Então, é uma relação muito possível de se estabelecer, porque são duas pessoas, dois personagens, De Chirico e Curras, interessados na cidade ordinária, interessados no que é o imaginário da cidade italiana, interessados em representar isso. O Curras, em todo o projeto dele, ele está preocupado com a cidade ordinária. E se ele está preocupado, por exemplo, na Casa da Música, a preocupação dele é justamente contrapor a cidade ordinária do Porto. Então ele constrói um volume que se sobressai completamente e que parece um alienígena naquele espaço, naquela paisagem. Mas ainda assim isso é uma relação com a cidade ordinária. É uma relação de oposto, uma relação de conflito, mas é uma relação. E então aqui eu entendo que essa pintura, esse revestimento dourado, ele se justifica para evidenciar esse tipo de construção genérica da Itália, que se não tivesse dourado, seria mais um prédio dentro do complexo. Provavelmente não seria tão especial. E aí, por que eu estou falando especial? Porque, de fato, ele é especial. Porque tem a maioria dos outros espaços expositivos da Fondazione tem exposições temporárias, que ficam 6 meses, 3 meses, enfim, não sei, vai variar. Mas a Haunted House não. A Haunted House, ela tem exposições permanentes, site-specific, né? Então, feitas especificamente para aquele espaço. São obras da Louise Bourgeois, 2 obras dela, salvo engano, e mais 2 obras de um outro artista, que me fugiu o nome agora, porque são muitas informações, mas enfim. Então tem mais 2 obras, tem mais obras de outro artista, e a obra desse outro artista, quando você sobe ali na Haunted House, você vê, é muito difícil entender o que é a obra e o que é a arquitetura. E aí, em um dado momento, tem uma maquetezinha, que indica um norte, e você vê que tem uma bússola, e que está de fato indicando o norte da vida real, né? Então o norte ali daquele espaço. Então se você abrir a bússola do seu celular, você vai ver que está consonante ali com o que está mostrando na obra de arte, e que está tudo muito pensado para aquele espaço. Então, de fato, é um projeto muito especial. A Haunted House é uma edificação muito especial para o complexo da Fondazione Prada, e eu entendo que é especial para o Curras por ter essa característica de ser uma praça, de ser uma edificação ordinária, representativa do ordinário da cidade italiana. Bom, eu acho que até aí já estaria justificada a hipótese, e eu acho que já estaria válida, mas eu vou além. Quando a gente olha para a planta do pódio, que é esse edifício que está aqui atrás de mim, e quando a gente olha para as fachadas dele, ele, além de ter o contraste do cinza / prateado opaco em relação ao dourado, ele também tem um contraste de fachada. Eu falei isso em um dos outros clipes aqui que vai estar nesse vídeo, mas a gente tem aqui uma fachada com aberturas muito ortogonais, panos de vidro inteiriços, em pleno contraste com as aberturas da Haunted House, que são aberturas de janela. Por ser uma construção antiga, a Haunted House, conforme você está nos pisos mais inferiores, a parede é mais grossa, porque se fazia a construção dessa forma. A humanidade fazia os primeiros andares com as paredes mais grossas para justamente suportar o piso do andar de cima. E aí, na parede do último andar, ela vai ser muito mais fina do que a parede do primeiro andar, porque a parede do último andar não precisa suportar nada que está em cima, e ela não precisa gerar mais peso para o resto da edificação. Então, tem uma questão ali de inteligência construtiva. E essas janelas da Haunted House, elas são quase que janelas em nicho. Quando você vê por fora ou por dentro, você consegue ver que tem uma parede ali de 40 centímetros. São 4 fachadas do pódio, né? Eu acho que eu preciso colocar a planta em algum momento desse vídeo para dar para entender. Eu vou até vir para cá, que aí de repente eu uso esse espaço aqui para colocar a planta. Quando a gente olha para a planta e a gente vê o momento em que o edifício do pódio encosta no edifício da Haunted House,
Nesse momento, as aberturas novas, construídas depois, né, construídas no pódio, construídas pelo Curras, pelo OMA, elas têm um arco abatido ou um arco inteiro, né? Então, elas já remetem um pouco à geometria da Haunted House, mas mais do que isso, elas têm esses engrossamentos. Então, ele quer estabelecer uma relação entre esses dois prédios. Ele quer chamar atenção para esse prédio da Haunted House. E ele quer dar importância à construção da Haunted House como ela é. Porque não teria por que ele fazer esse engrossamento dessas paredes ali na interface entre os dois prédios. Mas enfim, ainda assim, ainda que tivesse, a gente não tem como saber questões mais técnicas e estruturais do projeto. Mas ainda assim, eu entendo que todo o restante justifica o porquê que esse prédio foi pintado de dourado. A torre nova, ela é toda branca, porque ela é uma construção nova. E porque ela, na paisagem da Itália, ela não remete ao prédio comum italiano. Ela não é conhecida. Você não tem tantas torres com esse tipo de geometria, com esse tipo de fachada, com esse tipo de gabarito, né, altura, com elevador panorâmico. Então é um corpo estranho. E como é um corpo estranho, ele tenta anular um pouco e faz todo branco, simples. A torre não chama tanta atenção. Ela chama atenção pela altura, pelo volume, por ser grande, num espaço, numa cidade em que as construções são mais baixas. Mas a Haunted House não. Ela passaria desapercebida e dourada, ela ganha uma outra conotação. Ela se torna muito especial. Ela marca o que é a Fundação Prada. E ela se torna um símbolo. Ela se torna um símbolo porque tem uma exposição permanente, ela se torna um símbolo porque ela é importante para o tipo de construção da cidade ordinária italiana, se torna importante porque chama a atenção da Prada, se torna importante quando a vida acontece, o sol bate ali, reflete, ilumina e chama mais atenção na paisagem. Então você vê em todo o espaço, todo momento que você está circulando pela Fundação Prada, por esses espaços públicos que tem entre um edifício e outro, que são essas praças públicas, o tempo todo você tem espelhos que acabam refletindo o edifício dourado, você tem aberturas em que você consegue ver um pedacinho do edifício dourado. Então parece que o projeto todo é feito para que você olhe para esse edifício e que ele tenha uma importância, ainda que você não saiba o porquê ele tem uma importância. E eu acho isso interessantíssimo, porque no final eu entendo que se essa é a proposta, e eu interpreto que é a proposta, ela é muito bem sucedida, porque quando eu visitei aqui 8 anos atrás, eu saí daqui absolutamente encantada e curiosa, e intrigada, querendo saber por que raios era dourado. E passei um tempão pesquisando e indo atrás, e acabei me debruçando muito mais sobre a obra do Curras, e especialmente a relação dele com a Prada. E acabei entendendo a importância desse prédio, entendendo toda essa relação entre a cidade típica italiana, o espaço existente aqui, que foi adaptado, que foi construído e afins. Então, eu acho que o projeto cumpre o propósito. Se você visitar sem saber de todo esse contexto, você vai sim prestar atenção no prédio dourado. É impossível você não prestar atenção. E eu acho interessantíssimo porque tem uma conotação de brincadeira no final do dia. Tem uma conotação de fazer algo que é extremamente bem pensado, que tem um raciocínio, que tem um conceito, que olha para além da arquitetura. Não é eu vou fazer dourado porque é bonito, eu vou fazer dourado porque eu quero que fique brilhante ou porque sim. Tem um porquê de cada decisão. E é isso que me encanta muito na arquitetura, quando a arquitetura ela se justifica, quando ela sai de si mesma e ela toca outras áreas, outros conhecimentos. Sim. E você entende o porquê um arquiteto ou um escritório fez alguma coisa daquela forma específica. Enfim, eu queria gravar esse vídeo há muito tempo. E eu fiquei muito contente de poder vir aqui e gravar aqui. Eu achei que gravar aqui era mais legal, mais natural. Então eu não roteirizei. Eu li o artigo que eu escrevi com o Augusto, meu amigo, há 8 anos atrás. E tô contando para vocês um pouco do que tá no artigo. Eu vou deixar o link do artigo aqui, se alguém quiser ler na íntegra. Mas eu entendo que o artigo é também um início
poderia ter uma pesquisa muito maior sobre isso, com muitas outras justificativas, com um desenvolvimento muito maior dessa discussão, desse conhecimento, dessa conversa. Mas eu acho que, por enquanto, eu fico feliz de falar sobre isso, porque eu nunca vi ninguém falando desse assunto, ou do porquê da Haunted House ser dourada. E eu acho que é uma hipótese que vale a pena a gente... Eu queria muito colocar ela publicamente, para além desse artigo do Tim Abrams, que foi o meu ponto de partida, para que as pessoas pudessem entender e que a gente pudesse continuar a conversar sobre isso. Enfim, é muito legal poder visitar e falar isso tudo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo completamente sozinha, com o celular, com o microfone, do jeito que deu, sem roteiro, então ele será o que será, mas foi com muita boa intenção. Então é isso. Aqui a gente tá logo depois da entrada, então aqui pra esse lado tá fazendo bastante vento. Eu vou tentar corrigir isso na filmagem, mas é difícil. Aqui à esquerda a gente tem uma construção antiga existente. Aqui é o bar Lute do Wes Anderson, e pra cá tem uma loja que basicamente é uma livraria porque só tem livro. Aqui é a Haunted House e aqui é o pódio. Olha que interessante, a fachada da Haunted House, ela tem janelas com arcada, né, com arcos em cima, então todas as janelas são arredondadas. E aqui a fachada do pódio é absolutamente ortogonal. Então existe um contraste muito claro, não só na dupla, que é dourado com prata, cinza, uma coisa bem opaca e uma coisa bem brilhante, mas também na relação de fachada. Uma fachada que tem bastante espaço de parede e janelas menores, janelas com caixilharia marcada, com arco, e essa janela que é o oposto. Ela é ortogonal, ela tem grandes panos de vidro, sem caixilharia menor, né? Só tem essa caixilharia que marca verticalmente. Enfim, então é bem contrastante para realçar o projeto da Haunted House. E eu perguntei agora para a pessoa que trabalha aqui, ela falou que de fato é folha de ouro. Então ela explicou, e até por isso que não pode tocar na parede. Mas até a calha e o tubo que desce com água pluvial também são revestidos, então é tudo revestido. E aí aqui também você vê essa diferença entre os dois materiais, né? E a diferença entre os dois prédios, a conexão entre os dois prédios se dá aqui, ó, por essa buinha entre prédios, que deve ter 20 centímetros, 15 centímetros, e aí a gente tem o contraste entre os dois materiais. A folha de ouro, que é inteira, brilhante, e aqui do outro lado esse material prata, que tem esses furos, né? Pra quem tem tripofobia deve ser horrível ver esse vídeo, mas enfim, tem esses furos, é um material provavelmente industrial, porque são placas, e enfim, é bem interessante observar esse contraste assim tão de perto. Você vê que é muito bem desenhado, muito bem detalhado. Quando a gente entra, né, então eu tava ali fora, quando a gente entra aqui, a gente tem o prédio da Haunted House e o dourado, em contraste absoluto com o que é contemporâneo. Então você consegue ver muito claramente o que é contemporâneo e o que é antigo. E aí tem esses espaços, né, essas buinhas, esses vãos entre uma coisa e outra para deixar muito bem marcado. E aí ali já é o pódio, então ali é um espaço novo. Mas aqui é o prédio antigo. Aqui a gente acabou de entrar no edifício do pódio, que é esse edifício contemporâneo que fica imediatamente ao lado da Haunted House. E lembra como eu estava falando sobre como as janelas são muito ortogonais? Então é aquela fachada, é toda de janelas ortogonais, retas, muito bem marcadas. Mas aqui, justamente na fachada, em que aqui é a conexão da Haunted House, que tá para lá, e o pódio, então edifício novo com edifício antigo, toda a geometria das passagens segue o mesmo modelo da Haunted House. Então tem esse arco, esse arredondado em cima, assim como a Haunted House. E aí aqui dá para ver muito bem essa relação. Então é muito claro que onde faz
é a intersecção entre os dois prédios. A fachada, a parede é construída de uma forma diferente. E aqui é exatamente quando você sai do pódio e aí você tem essa construção que é uma escada e ali uma passagem para ir para o edifício da Haunted House por cima. É lindíssimo. Agora olha que interessante, de novo, essa preocupação com a consonância da fachada, quando tá no mesmo espaço. Então aqui a gente tem a porta existente, uma antiga janela da Haunted House, todas com arco acima das aberturas. E aí aqui, construção nova, mesma geometria se mantém, se repete. E um pouco também na espacialidade de fora, né? Afinal, a gente tem esse espaço, esse vão construído com esse semicírculo no forro. E aí aqui, eu vou mostrar de outro ângulo para dar para ver melhor, peraí. E aí aqui a gente tem aquelas 3 aberturas que eu comentei, que por estarem imediatamente ao lado da Haunted House, elas têm essa geometria mais similar, para ficar mais consoante. Aproveitando para mostrar aqui o detalhamento muito bem feito. A escada é toda de pedra, você tem uma bunha, e aí o degrau, ele vai até a parede, você tem um plano para frente de revestimento, para ficar bem acabado, e quando você vê de longe, você vê tudo muito bem organizado visualmente, e qualquer junta seca, ela tá num plano atrás, né? Então a junta seca tá aqui, e você tem esse espaço de mais ou menos uns 4 centímetros recuado. Você tem esse corrimão aprofundado. Aqui pra cima tem um LED. Deixa eu ver se dá pra filmar. Isso aqui é muito vídeo de arquiteto, né? Então você tem um LED aplicado aqui. E o corrimão é recuado pra baixo e pra cima. Pra cima pra esconder o LED, pra baixo pra dar pra você passar a mão confortavelmente. Aqui dá pra ver muito bem a geometria do corrimão que eu comentei, ó. E até arredondado pra ficar mais confortável. E o LED. Olha como o sol bate nesse edifício dourado. Isso é muito importante pra nossa hipótese. E é muito bonito também, né? Então, o material por si já tem um destaque, mas com o sol batendo ele tem um destaque ainda maior. Pra mim é um deleite vir nesse tipo de lugar, porque eu sinto que qualquer canto que eu olho tá bem desenhado, tá bem projetado, tá bem escolhido. Tem um raciocínio de materialidade, tem um raciocínio de tudo, assim, de detalhe. Tem conceito, não é detalhe por detalhe, material por material. Parece que todo centímetro foi pensado. E eu vejo muito valor nisso, porque isso é, na verdade, o que a gente tem de mais valioso no trabalho humano. É o pensamento, a dedicação e o investimento em conhecimento, estudo, para fazer uma escolha. Então, para mim, é um deleite. Esse vídeo eu preciso fazer. Eu tô dentro de um banheiro e eu gosto muito que os banheiros aqui da Fondazione são todos diferentes, um diferente do outro. Então eles poderiam fazer tudo igual, padronizado, mas não, eles fazem diferentes, são diferentes soluções. E esse aqui, existe um banheiro que tem esse acabamento, um outro banheiro, só que tem outro layout. Esse layout é bem interessante porque você entra por essa porta. Ali fora, deixa eu colocar na grande angular. Ali fora tem um sinal que mostra se tá ocupado ou não. Tem uma semi-transparência, dá pra ver pessoas passando. E aí aqui você tem uma cabine pra lavar a mão, etc. E tem um espelhão, né? E aí aqui você puxa. E olha como é bem detalhado. A paginação... Deixa eu segurar o cardápio aqui.
Primeiro que você tem aqui essa paginação, que exatamente usando esse material que é industrializado, eles fazem num número exato de altura e de largura para casar com a paginação do material, e aí eles fazem esse recuo para ter a papeleira. Então aqui você puxa o papel e ali já tá a lixeira. E aí aqui a mesma coisa com o puxador. Então você vê que, deixa eu tirar da grande angular, você vê que o puxador, ele toma o espaço exato do vão por 2 de altura, 1 de largura, opaco, né, então fechado, e aí você puxa e é tudo muito bem detalhado. Então aqui a gente tem o batedor da porta, a gente tem exatamente, todas as medidas seguem a modulação desse material. Então é tudo feito a partir do material, pensado para casar perfeitamente. Aí aqui no forro, isso continua. Então, aqui é espelho, né? Só para não confundir aqui. Então tá vendo que tem um espaço, existe uma bunha aqui mínima entre o espelho e o material. E aí ali no forro o material casa perfeitamente. E ó, do forro dá pra ver muito bem que ali tem uma junta. Então esse espaço aqui da lateral da porta, o espaço fixo, ele tem a largura exata de um módulo completo desse material. E aí entrando aqui na cabine, o material se repete no piso, acho que lá fora também. Continua no forro. Aqui tá um pouco ruim a filmagem porque é tudo preto. E a gente tem também todo o detalhamento da papeleira. Então ali tem o papel higiênico, aqui tem a lixeira. E tudo isso também tá paginado. E olha como não tem nenhuma medida que não bate. Tudo bate perfeitamente. Não, mentira, aqui ó, aqui não bate. Mas tudo bem, né? Poderia ter sido alinhado essa parede, essa alvenaria aqui pra dentro pra ficar nesse alinhamento? Poderia, mas provavelmente isso não deu certo na obra. A gente sabe que muitas vezes os arquitetos têm a boa intenção e a vida real não segue. Mas enfim, muito bem paginado. E na minha opinião, sempre a paginação mais importante é a que você vê quando você abre a porta. Então aquela ali tá perfeita. E essa paginação ser perfeita é mais importante do que essa daqui. Então segue o baile. Vamos mostrar aqui a papeleira, como funciona. Ó, então ali tem o dispenser de papel higiênico. E aí aqui tem a lixeira, tudo de inox. Provavelmente aqui tem um... Não dá pra ver no vídeo, mas aqui tem alguma coisa de manutenção. E aí eu não sei como se dá esse acesso pro papel higiênico, mas deve ser por aqui. Isso aqui deve dar pra mexer e abrir. Eu não tinha mostrado o piso nessa anticâmera aqui do banheiro, mas é isso também, o piso... o espaço, né, as dimensões do banheiro, elas são pensadas a partir da modulação do acabamento. E aí aqui, olha isso, segue a paginação. Então a porta tá alinhada com esse material e ali a mesma coisa, também alinhado aqui. Vou mostrar mais de perto. Olha como tudo segue um alinhamento absoluto, e aí isso se prolonga para o forro, e aqui nesse caso... Desse lado tem ainda uma luminária. Então, a luminária, ela ocupa exatamente o espaço dessa fileira desse material. Porque no forro, o forro também é inteiro. Então, ele para um módulo antes, né? Uma fileira antes. E aí tem esse espaço para modular a luminária. Enfim. Quando eu trabalhei num escritório gigante de arquitetura, no sentido de produção, né? Não que o escritório tinha muitas pessoas, mas no sentido de que era um escritório muito relevante, eu entendi esse tipo de detalhamento. Lá a gente passava muitas horas pensando nisso, se dedicando a isso, porque isso era muito importante para eles, para os clientes, para o resultado final, pro legado do escritório mesmo. E hoje em dia, quando eu visito um espaço que tem esse tipo de atenção, acho que é muito comum... nas obras do Álvaro Siza, nas obras do Curras, enfim, outros tantos arquitetos que têm esse tipo de apreço e atenção ao detalhe. É um tipo de coisa que eu aprecio muito, eu gosto muito de ver. Eu gosto de pensar como aquilo foi desenvolvido nessa escala que muitas vezes é 1:5, 1:10, até 1:2, para fazer tornar viável esse tipo de detalhamento que uma pessoa atenta vai chegar, vai visitar e vai falar, caraca, olha como esse banheiro foi pensado. Enfim, então eu aprecio demais
Gosto muito de visitar essas obras que têm essa qualidade de detalhamento e acho legal falar e mostrar também. E aí aqui fora fica essa sinaleira avisando se o banheiro está ocupado ou não. E ainda tem, além desse espaço todo de banheiro, essas torneiras para lavar as mãos. Todas também muito bem desenhadas e bem paginadas. E aqui as papeleiras também alinhadas. Olha como tem uma simetria, né? Aqui o espelho tá paginado para casar bem no meio das papeleiras e ficarem duas de cada lado. E ali no fundo, tá vendo? Ali no fundo do vídeo dá pra ver o prédio dourado. Aqui já dá pra ver. Ah, olha que interessante, não tinha visto esse detalhe também. Provavelmente isso é de ar-condicionado. Enfim, então aqui dá pra ver uma parte do complexo da fundação. Parte de fora, ali é o espaço do cinema, ali é o que chama de pódium, ali é Haunted House. E aí aqui, todas essas construções são da antiga destilaria, essa também, mas tem intervenção do espelho. Essa construção é nova, essa é antiga. E aqui que a gente tá, aqui a torre também é nova. Tô aqui em uma das escadas que acessa banheiro e vestiário. E olha isso, de novo detalhamento. Ali em cima, provavelmente, aqui ó, não deu pra fazer um módulo inteiro, então eles cortaram na metade. Mas olha como é bem desenhado. E aqui, essa junta para fazer o forro descendo na diagonal, como todos os encontros são desenhados e são muito ajustados. Esse banheiro é incrível porque quando você olha assim você não entende, mas aqui atrás do revestimento é um espelho. Olha isso, é genial. Não parece que tem nada e aí você só descobre quando você vai lavar a mão efetivamente que tem um espelho. E de novo, a paginação, tudo perfeitamente desenhado, modulado, até o trocador tá bem paginado. Aqui tem essas portas verdes, esse verde é muito característico da Prada, é um verde associado à marca. E todo esse banheiro tem esse revestimento, as luminárias, tudo. E ali tá o Bar Lucci. Para não dizer que eu não falei do Bar Lucci, eu vou dizer porque que eu não entrei nele e não comentei sobre. Eu acho exagerado, eu acho superestimado. Acho que ele parece muito um cenário e não me interessa. Eu acho que seria muito legal se fosse algo mais comum mesmo. É tudo muito montado para ser a cara do Wes Anderson, mas parece assim, meio parque da Disney, sabe? Enfim, acho que não tem graça. Não sei, não gosto. Olha no contexto da paisagem, como faz sentido isso. Como aquele edifício dourado, apesar de ser pequeno, ele se destaca e como todos os outros já são construções novas e a própria torre já é ordinária perto das outras construções. E aí você tem o edifício dourado que se sobressai. Me contem aqui se vocês imaginavam isso, se vocês têm alguma outra hipótese. O que vocês acham? Vocês gostam do Curras? Não gostam do Curras? Concordam com tudo que eu levantei? Acham que faz sentido? Acham que eu viajei demais? Eu quero saber, especialmente quem não é arquiteto, se já visitou aqui, se pensou sobre isso. Por que raios esse cara fez isso? Por que fizeram isso? Por que é assim? Tô muito curiosa para saber também qual foi a impressão de vocês sobre esse projeto e sobre o vídeo e toda essa discussão.